Olá, o UFSC Entrevista de hoje vai falar da inclusão social de pessoas com deficiência através do esporte. Nós vamos conversar com o professor do Centro de Desportos, Luciano Lázares Fernandes. Ele é coordenador do projeto de extensão Sábado no Campus Esportes Adaptados, que oferece diversas modalidades paradesportivas a pessoas com deficiência na Grande Florianópolis. Vamos conversar também com os alunos de graduação em Educação Física e bolsistas do projeto, Denis Maciel e Estrela Terra Rangel. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Para começar a nossa conversa, então, vou perguntar ao professor Luciano o que é e como funciona o projeto Sábado no Campus. O projeto Sábado no Campus é um projeto de extensão desenvolvido aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, no Centro de Desportos, e ele tem um objetivo que é atender as pessoas com deficiência no seu aspecto mais assim voltado à parte esportiva. O projeto ele tem uma função também de oportunizar os acadêmicos de ter essa vivência, né, teórica e prática junto com essa comunidade. Há quanto tempo o senhor trabalha com pessoas com deficiência? A minha história com as pessoas com deficiência, ela já vem no final da década de 90. E no final da década de 90 não, na década de 80. Quando eu trabalhava na rede regular de ensino, e em 1987 o governo do estado instituiu matrícula compulsória às pessoas com deficiência na rede regular de ensino. Na época eu era então o coordenador pedagógico, e aí começaram a vir as inquietudes dos professores, porque eles estavam recebendo alunos com essas características e até então a gente não tinha formação própria para isso. Então a minha vinculação com essa área, ela já vem desde mais ou menos 1987. E o projeto começou quando exatamente? O projeto, eu fiz um concurso bem específico numa disciplina chamada Esportes Adaptados, Educação Física Adaptada, e eu ingressei na Universidade em 1995. Em 95, eu participava junto com a professora Ângela Terezinha Zuqueta, lá no nosso departamento, de um projeto chamado Atividade Motora Adaptada. Esse projeto ainda existe, mas naquela época eu já começava a fazer algumas atividades aos finais de semana para essa comunidade. Já visto aqui, eles não tinham muito espaço na sociedade, nos clubes, nas escolas, nas universidades para poder praticar alguma modalidade esportiva. Como nós estávamos vinculados a esse programa, a esse projeto, então eu estendi ele aos finais de semana. E ele veio justamente depois de alguns anos, em 97, 96 a gente começou a ter mais ou menos uma ideia de criar, de tentar desvincular de um outro projeto desse primeiro. E aí veio a sugestão da reitoria, na época o professor Rodolfo Pinto da Luz e sua equipe, de tentar, através do projeto que o qual desenvolvia aos finais de semana, de oportunizar toda a universidade e abrir seus espaços para a comunidade, para que ela pudesse vir fora do horário acadêmico de segunda a sexta-feira, pudesse usufruir, conhecer mais a universidade. Levando a isso a ideia de criar um projeto chamado Sábado no Campus, como entendendo que seria a universidade inteira abraçando essa ideia. Só que, infelizmente, só no Centro de Esportes é que tocou, porque talvez pelo meu interesse, antes mesmo de ter essa ideia, pela dificuldade de poder ter a gente perceber que essas pessoas tinham de praticar uma atividade física, e aí eu associei aos esportes adaptados para vincular mesmo que é uma adaptação a maioria é uma adaptação dos esportes convencionais. Certo. Qual que foi a motivação, então, principal para que esse projeto fosse criado? Eu vou dizer assim, na universidade, a partir da década de 90, houve uma mudança na grade curricular dos cursos de Educação Física. E foi por sugestão do Ministério para as universidades públicas uma obrigação para as privadas ainda como uma optativa. De oportunizar os acadêmicos de educação física a ter uma noção básica de como trabalhar a pessoa com deficiência em esporte ou educação física, em lazer, recreação, dança. E então suscitou-nos, né, a tentar criar programas como esse para justamente trabalhar essa questão mais prática, tendo em vista que nas nossas aulas a gente trabalhava muito a parte teórica dos alunos, e às vezes a gente fazia as próprias dinâmicas com os mesmos. E a gente via que se a gente pudesse oferecer uma atividade na universidade, nós poderíamos estar contribuindo também para a formação dos nossos acadêmicos.
Certo. Para que esse projeto acontecesse, algumas parcerias foram feitas, né? Vocês já firmaram parceria com a FAPEU, por exemplo, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária. Quais instituições atualmente são parceiras do projeto? Olha, eu vou dizer assim, o projeto Sábado no Campus, ele existe hoje, né, pela parceria de muitos órgãos, entre eles a FAPEU, né, que no ano passado nós ganhamos um recurso do Ministério da Educação, no PROESTE, e esse recurso a universidade disponibilizou parte dele para a FAPEU para que a gente pudesse operacionalizá-lo. Mas nós temos, assim, acho que o primeiro foco, assim, a grande parceria é a própria instituição, né, com as pró-reitorias, tanto de ensino quanto a PRAE, a extensão, que é onde a gente está mais vinculado. A parte administrativa, de todo modo geral, toda a administração da universidade, além, lógico, né, do nosso centro e do nosso departamento. E além dessas que são mais internas institucionais, nós temos assim um convênio com as associações que trabalham especificamente com as pessoas com deficiência. A ACIC, que é a Associação Catarinense de Integração para o Cego, a ACESA, que é uma nova associação que trata especificamente do esporte adaptado, a FLODEF, que é a Associação Florianopolitana de Deficiência Física, e assim a gente mantém parcerias com outras entidades, né? Mas sempre assim o foco tentando aglutinar pessoas, organizações para promover o melhor, essa inclusão e essa integração dessas pessoas na sociedade. O Ministério da Educação, o Ministério do Esporte é outro grande parceiro no projeto. Que tipo de investimentos em equipamentos tiveram de ser feitos para a implantação do projeto? Quando nós iniciamos a ideia do projeto, né, e com as atividades, eu tentava fazer muita coisa adaptada, muita coisa que a gente não... Porque no mercado não existia esse material. Ainda é muito difícil de você encontrar, né? Ele é muito específico. Então, com a minha bagagem de professor de escola, onde a gente trabalhava muito com as necessidades, a gente tinha que criar os implementos, os materiais para dar uma melhor aula para os nossos alunos, isso veio comigo, né? E aí a gente conseguiu, através dos anos, adequar algumas realidades, adquirir alguns equipamentos que pudéssemos dar maior qualidade para eles. Nosso primeiro grande investimento foi nas cadeiras de rodas. A gente estava trabalhando com deficiente físico e até então a gente usava apenas os implementos que era da FLODEF na época, ou equipamentos obsoletos, né? E aí, com os recursos, com as parcerias com o Ministério da Educação, com o Ministério do Esporte, nós adquirimos as cadeiras de rodas. Depois disso, nós conseguimos o outro equipamento, que foi a trave de goalball, uma trave específica para trabalhar com o esporte para cego. E aí, com isso, né, foi alavancando outros e outros projetos, outros equipamentos, outros materiais, que só foi possível adquirir graças, né, a essas parcerias governamentais, tanto do Ministério quanto das próprias ações da universidade, nos programas de pró-extensão e outros apoios, né? Certo. No âmbito da universidade agora, há disciplinas que estão relacionadas diretamente ao projeto? Com certeza. Eu vou dizer assim que nós começamos com uma disciplina chamada Educação Física Especial. Essa é uma disciplina obrigatória ou ela é obrigatória desde 1990 com a mudança do novo currículo. Ah, sim. E em 2006, com a mudança do novo currículo, nós incluímos uma segunda disciplina chamada Teoria e Metodologia dos Esportes Adaptados. Essa disciplina, até 2 anos atrás, éramos nós e a Universidade de Uberlândia que estávamos propondo aos acadêmicos. Essas duas disciplinas, elas são obrigatórias, tanto no curso de licenciatura quanto no curso de bacharelado. Apesar de a gente trabalhar com o mesmo segmento, né, mas as informações, as trocas que a gente faz nessa disciplina especificamente, a gente tenta fazer abordagens nas áreas mais específicas. No bacharelado, quando a gente trabalha com equipes de rendimento, ou equipes de iniciação, ou trabalhar em clubes, em associações, e na licenciatura a gente tenta, através dessa disciplina, fazer com que os alunos entendam, primeiro, assim, a dinâmica do esporte adaptado, a dinâmica de como é trabalhar com o esporte e essas pessoas, ou atividade física associada com o esporte, e eles no âmbito escolar. Sei que é uma coisa muito difícil, mas pelo menos os acadêmicos eles estão tendo assim, a possibilidade de talvez vincular essa associação de
cadeira de rodas, vendas, aluno e inclusão no âmbito escolar. Porque é fácil quando você está com um grupo seleto e um grupo de 10 cadeirantes dentro de um ginásio, mas agora a realidade da escola é 40 alunos, dos 41 apresenta uma dessas características, e aí você não tem o equipamento adequado, você não tem uma quadra adequada, mas pelo menos assim, lá na disciplina a gente tenta demonstrar aos alunos que é possível fazer, né? É possível a gente adaptar, e eles têm que abraçar a causa, porque se eles não abraçarem a causa, com certeza vai ficar muito mais difícil de você tentar fazer esse trabalho.